Apocalipse. A esperança vence. Quinta parte. Olá, amigos e amigas. Diácono Beto Brescancin, da Arquidiocese de Maringá, para a nossa quinta etapa de estudo do livro do Apocalipse. Nós já vimos pontos importantes, como a nossa introdução, que nos dá aqueles elementos básicos que nós precisamos para entender o livro. Olhamos a primeira parte, que é aquela acolhida. Olhamos a saudação, olhamos a mensagem às 7 igrejas, e agora nós vamos começar a olhar as 7 cartas às 7 igrejas. Caminhemos juntos. Até agora, pessoal, nós já vimos a apresentação do livro, estamos às 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, nós já vimos a saudação e já vimos a visão inicial de João. Vamos dividir as 7 cartas em 2 momentos. E depois a gente vai começar as visões proféticas do livro, nas 2 ações, a ação de Deus que liberta o seu povo e a ação de Deus que julga os opressores. E o nosso finalzinho do livro, o epílogo. Comentário aos capítulos 2 e 3. Agora veremos nos capítulos 2 e 3 as 7 cartas às 7 comunidades evangelizadas por João e seus colaboradores. Então nós temos a ilha de Patmos, que está nessa região aqui, e aí a gente tem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as 7 comunidades. Estas cartas são como que mensagens para estas comunidades, reforçando as atitudes positivas e pedindo mudanças nas negativas. O esquema de cada carta é composto por 5 passos que seguem mais ou menos esta ordem. Primeiro, a apresentação, que sempre vai iniciar assim: escreva ao anjo da igreja. Segundo, um título dado a Jesus. Assim diz aquele. E aí, ao longo das 7 cartas, nós teremos muitos títulos dados a Jesus. Terceiro, o julgamento. Conheço, sei do que você está fazendo, falo com autoridade. Quarto, um apelo. Preste atenção. Quem tem ouvidos? E por último, uma promessa. Ao vencedor darei, ou seja, aos perseverantes. João é apresentado como o autor das cartas, mas elas são apresentadas como sendo de Jesus, já que o início de cada carta é o anjo da comunidade que fala em nome de Jesus. E, em seguida, temos um ou mais títulos dados a Jesus. Esse jeito de falar de cada uma das cartas é muito parecido com as profecias do Antigo Testamento. Com isso, vemos que o autor não se dirige a uma comunidade desconhecida, pois há um profundo conhecimento do que está acontecendo em cada comunidade. É comum as dificuldades e virtudes de uma comunidade serem iguais à de outra comunidade. Ao vermos as 7 comunidades, temos como que uma leitura dos problemas e virtudes de todas as comunidades cristãs daquela região. Ao final de cada uma das 7 cartas, temos uma promessa para aqueles que mantiverem a fidelidade. É um reforço para enfrentar as tempestades que surgem em dias de céu nublado ou de céu claro. Às vezes está tudo tranquilo e aparece algo muito complicado. É o pedido de confiança máxima em Deus. Agora, nós vamos olhar o texto bíblico para a gente começar a entender essas 7 comunidades. Nós não vamos ficar detalhando cada uma, porque o nosso objetivo é olhar o livro como um todo. E não... Capítulo 2. Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim diz aquele que segura 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Puseste à prova os que se diziam apóstolos e não são, e os descobriste mentirosos. És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, converte-te e retoma a conduta de outrora. Do contrário, virei a ti, e caso não te convertas, removerei teu candelabro de sua posição. Tens de bom, contudo, detestares a conduta dos nicolaítas, que eu também detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, conceder-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Agora, nós vamos para a explicação. Capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso,
Escreve, assim diz aquele que segura 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Éfeso, maior cidade costeira da Ásia Menor, a quarta do império, e templo da deusa Artemis. Anjo da igreja, são os coordenadores que animam as comunidades, são aqueles que estão à frente, que assumem. Escreve, jeito das comunidades terem acesso à palavra de Deus. Diz aquele, evoca as profecias do Antigo Testamento e que são palavras de Deus, vinda de Jesus. Segura e anda. Títulos dados a Jesus para dizer que ele sustenta e caminha com as comunidades. São 2 títulos. Segura as 7 estrelas na sua mão direita e caminha com as comunidades. A mão direita é a mão do poder. Então Deus segura as comunidades, ou seja, protege, está ali, olha, dando força e está andando com as comunidades. Versículo 2. Conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança, sei que não podes suportar os malvados. Puseste a prova os que se diziam apóstolos, e não são, e o descobriste mentirosos. Conheço. Jesus fala com grande causa de conhecimento, com autoridade, como quem conhece a comunidade. Versículo 3. És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste. És perseverante, pois sofreste. Elogia uma boa atitude da comunidade. Então, o que nós temos no início dessa carta de Éfeso? Que Jesus coloca, ele segura e anda com a comunidade, e ele conhece o sofrimento desse povo. Versículo 4. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado teu primeiro amor. Devo reprovar-te. Um aviso sobre algo muito errado na comunidade. Primeiro amor. Abandonar a Deus. Perder a resistência nas dificuldades. Ou seja, se desviar do caminho. O primeiro amor é Deus. E os deuses que tiveram antes? Não são amor. O primeiro amor é Deus. No versículo 5. Recorda-te, pois, de onde caíste. Converte-te e retoma a conduta de outrora. Do contrário, virei a ti, e caso não te convertas, removerei teu candelabro da sua posição. Aqui uma advertência mais dura. Recorda-te, ou seja, olha para trás, analise onde tudo começou, principalmente os erros. Você se converteu, você estava vindo no caminho de Deus e você se desviou. Então, recorda-te, faz memória, analisa. Converte-te, mude de atitude, voltando ao primeiro amor. Ou seja, faz uma análise profunda das suas atitudes e mude. Do contrário, aqui sim, uma advertência, exortação para retomar a caminhada adiante, rumo ao primeiro amor. Versículo 6. Tens de bom, contudo, detestares a conduta dos nicolaítas, que eu também detesto. Tens de bom. Nem tudo está perdido. Tem muita coisa boa. Se você tem algo de ruim, com certeza tem muita coisa de boa. E uma delas é o quê? Detestar esse grupo dos nicolaítas. Grupo que não aceita a morte e a humanidade de Jesus. Era uma heresia que existia naquele tempo. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, conceder-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Atenção necessária à mensagem de Deus. Ouvir, gente, é diferente de escutar na Bíblia. Tem gente que tem ouvidos, mas não ouve. Escutar é você introjetar tudo isso para a tua vida. Então, ouvimos a palavra de Deus e mudamos a partir daquilo que aprendemos. Comer da árvore da vida. Vocês lembram que lá no Gênesis, Adão e Eva puderam ter acesso a 2 árvores que estavam no meio do paraíso. A árvore da vida e do conhecimento. Eles comeram da árvore do conhecimento e foram colocados para fora do paraíso para não chegarem a cometer um pecado maior ainda, e comer da árvore da vida e viver eternamente. Agora, quem for perseverante comerá da árvore da vida. Essa é a primeira comunidade, Éfeso. Uma comunidade que tem muita coisa boa. Tem erros? Tem, mas tem muita coisa boa. Como todos nós nos dias de hoje. Temos coisas boas e coisas ruins. Devemos pegar o que temos de bom e perseverarmos, e pegarmos o que temos de ruim e mudarmos. Esmirna. Ao anjo da comunidade em Esmirna, escreve, assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua indigência. És rico, porém, e as blasfêmias de alguns dos que se afirmam judeus, mas não são. Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenhas medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para serem dispostos à prova,
tereis uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. Vamos agora para a explicação. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Esmirna, cidade portuária muito rica, comunidade pobre e sofredora. Cidade rica, povo pobre. Parece o Brasil, né? Anjo da igreja são os coordenadores que animam as comunidades. Primeiro e último, esteve morto, mas voltou à vida. Títulos dados a Jesus e que ressalta sua ressurreição. Primeiro e último, alfa e ômega. E aquele que esteve morto, mas ele foi o primeiro a voltar à vida. Dois títulos importantes. Versículo 9. Conheço tua tribulação, tua indigência. És rico, porém, e as blasfêmias de alguns dos que se afirmam judeus, mas não são. Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Conheço. Jesus fala com grande causa de conhecimento, com autoridade. Mas não são. Crítica aos judeus que caluniavam, acusavam de rebeldia e imoralidades, jogando as autoridades locais contra a comunidade. Que é importante a gente ressaltar um grupo que vai atrapalhar muito o cristianismo no início, chamado de judaizantes. Eles sempre vão achar que o cristão tem que primeiro ser judeu para depois ser cristão. Ou seja, tem que praticar tudo aquilo que é próprio do judaísmo, para depois praticar o que é próprio do cristianismo. Então, entender que esses judaizantes querem que sejamos judeus antes de sermos cristãos é uma situação bastante complicada, porque o cristianismo nasce de dentro do judaísmo. E aí os judeus começam a fazer esse movimento, inclusive nos denunciando as comunidades locais como pessoas que faziam badernas e assim por diante. Sinagoga de Satanás. Em vez de cultuarem a Deus e ajudarem as comunidades, se colocavam como adversários. Sinagoga, porque era o lugar de culto dos judeus fora de Jerusalém. Dura crítica aos judaizantes. Versículo 10. Não tenhas medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para ser dispostos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Não tenhas medo. Anima a comunidade para não temer ou desistir. Vocês lembram o título de Jesus? Aquele que esteve morto, mas voltou à vida? Irá sofrer. Comum no livro, que nunca fala que não haverá sofrimento. Em todo o livro do Apocalipse, nunca fala que você vai viver um mar de rosa. Você vai enfrentar obstáculos, mas com a força de Deus você vai superar. Prisão, como algo comum no Império Romano. Não gostaram de alguma atitude? Ou prisão ou morte. 10 dias. Prazo determinado de tempo. Curto espaço de tempo. Não ler de forma literal. É um prazo pequeno, limitado de tempo. Fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Somente na fidelidade podemos ganhar a recompensa de Deus. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. Lesado pela segunda morte. É não sofrer pelo castigo eterno do pecado. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é, depois do julgamento, a morte do espírito, da alma. Muitos entendem a segunda morte como a morte eterna, o não ressuscitar. Veremos mais sobre isso no capítulo 20. Agora nós vamos ver a terceira comunidade evangelizada por João, Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde moras, é onde está o trono de Satanás. Tu, porém, seguras firmemente o meu nome, pois não renegastes a minha fé, nem mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. Tenho, contudo, algumas reprovações a fazer. Tens aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel, para que comessem de carnes sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Do mesmo modo, tens também tu pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Converte-te, pois, do contrário, virei logo contra ti para combatê-los com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, e lhe darei também uma pedrinha branca, uma pedrinha na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos para a explicação. Versículo 12.
Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Pérgamo, centro administrativo romano na Ásia Menor, com forte culto ao imperador e com grande templo dedicado a Zeus. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Título dado a Jesus. Tem uma espada afiada de 2 gumes, corta de um lado e do outro. Isso nos remete a muitos outros textos bíblicos. Versículo 13. Sei onde moras, é onde está o trono de Satanás. Tu, porém, seguras firmemente o meu nome, pois não renegaste a minha fé, nem mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. Sei onde moras, é onde está o trono de Satanás, no templo de Zeus. Lembra que nessa cidade tem um grande templo dedicado a Zeus? Seguras firmemente o meu nome. Os cristãos eram difamados pela sua forma de religião monoteísta. Por isso devem segurar-se no nome de Jesus, que venceu a morte, que tem, um julgamento correto e misericordioso. Antipas, minha testemunha fiel. Segundo tradições antigas, era o bispo da cidade e foi queimado vivo dentro de um touro de bronze. Era uma forma com que eles usavam para matar as pessoas das quais eles discordavam. Versículo 14. Tenho, contudo, algumas reprovações a fazer. Tem aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel, para que comessem das carnes sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Algumas reprovações, advertências, as coisas erradas da comunidade. Doutrina de Balaão, adivinho chamado pelo rei Balaque, lá no livro de Números, do capítulo 22 a 24, para amaldiçoar o povo de Israel. Mas aí a história vai, e ele acaba abençoando pedra de tropeço, as carnes sacrificadas. Olha só, o qual ensinava Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel para que comessem das carnes sacrificadas aos ídolos e se prostituíssem. Quando você ia buscar as carnes sacrificadas, o povo fazia fila para ganhar ou comprar muito barato essas carnes. Então vai falar assim, não, nós não se aproximamos disso daí. Isso para nós não é correto. Versículo 15, do mesmo modo tens também tu pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Seguem a doutrina dos nicolaítas. A tolerância da comunidade é um grupo estranho à fé e uma prática condenável. Quer dizer, pessoas que não agregam, que não fazem a comunidade crescer. Pelo contrário, desviam a comunidade. Versículo 16. Converte-te, pois, do contrário, virei logo contra ti para combatê-los com a espada da minha boca. Converte-te. Pede uma mudança de comportamento, com mais firmeza junto ao que pode desviar do caminho. Espada. Lembram que o título dado a Jesus é aquele que tem a espada de 2 gumes? É esse, ou seja, uma espada que corta indo e voltando. É uma advertência clara que se a comunidade não mudar, o final pode não ser feliz. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, e lhe darei também uma pedrinha branca, uma pedra na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao vencedor, para os que mudarem, vencerem os desafios da fé, um prêmio. Maná escondido. A recompensa tem 2 pontos. Maná, como no Êxodo, vocês lembram que o povo estava no deserto e estava sem mantimentos e cai o maná do céu? E pedrinha branca, como que uma joia com o nome escrito, garantia de salvação. O branco significa pureza. Nome novo, intimidade com Deus, que conhece muito de cada um de nós. E assim a gente termina a primeira parte das 7 cartas às comunidades. Nós vimos as primeiras 3 comunidades e que elas têm pontos positivos e pontos negativos. Mas que Deus faz o quê? Chama nos pontos positivos e fala assim, continue. E nos pontos negativos, Deus fala o quê? Muda, converte-te. Do mesmo jeito que nós somos chamados hoje. Deus não condenou ninguém, mesmo aqueles que estavam agindo errado. Apenas falou assim, mude para estar mais perto de mim. No próximo vídeo aula, nós teremos as 4 últimas cartas das 7 comunidades. Sigamos juntos.